Já é a segunda vez que eu tento gravar aqui, porque eu tô nervosa. Oi, gente, tudo bom com vocês? Já faz um bom tempo que eu não gravo, e tô tentando lembrar como é que faz isso, porque eu acredito que eu tenha esquecido. E voltei, inclusive, com um novo visual, como vocês podem perceber, cortei meu cabelo curtinho. Não é nem tão novo assim, porque já faz mais de um mês que eu cortei. Já vai fazer 2 meses já, mas eu não tinha gravado nenhum vídeo com ele aqui pro canal ainda. Então, tenho muitas coisas pra conversar com vocês, muita novidade, muita experiência que eu tive esse ano, e é isso que eu vou tentar fazer nesse vídeo. Eu sei que eu já fiz isso aqui algumas vezes, mas eu vou repetir de novo, que eu gostaria muito de ter ficado mais ativa aqui no canal, de ter gravado mais coisas pra vocês, compartilhado mais um pouquinho da minha vida. Eu gosto muito de fazer isso e eu gosto também, acho que principalmente de assistir depois, sabe, como uma forma de arquivo pessoal mesmo, que eu possa olhar de novo aquilo que eu vivenciei. Então, assim, eu queria muito ter feito isso durante o ano mais ativamente, só que assim como os últimos anos, foi um ano atípico, foi um ano diferente, eu tive experiências diferentes e acho que sempre vai ser assim, né? E a tendência é isso aumentar, eu acho. Então, eu gostaria muito de ter feito isso, mas não aconteceu, então estou aqui agora pra tentar, né, falar um pouquinho de tudo o que eu vivenciei. 2022 foi um ano muito bom pra mim, foi um ano muito positivo e que eu aprendi muito, muito, muito. Foi o ano que eu recém me formei, né? Então eu me formei em dezembro de 2021 e agora dezembro de 2022, já faz um ano que eu estou formada em pedagogia e é louco assim pensar em tudo isso, porque foi um ano de muitas descobertas, de muito autoconhecimento, sabe? Então, assim, eu me formei e aí eu me vi naquele limbo de, tá, faço o que agora, sabe? E aquele sentimento de insegurança, de cobrança, pessoalmente falando. Então eu tava no começo do ano principalmente, naquele momento de tentar entender o que tava rolando, assim, na minha vida. Nesse ano eu não fiz nenhuma pós, não fiz mestrado, que é algo que eu até comentei aqui no canal. Eu fiz o processo seletivo ano passado, né? Passei na primeira fase, só que a segunda fase não. E aí eu não dei seguimento nisso, não fiz o projeto desse ano pra tentar entrar no ano que vem. Sabe, foi um ano que eu fui vivendo aos pouquinhos e sentindo o que estava acontecendo. Foi um ano bem desafiador também no quesito profissional, porque eu assumi minha primeira turma nesse ano e foi gratificante ter passado por esse processo, sabe? E participado de tudo isso. Trouxe aqui pra vocês algumas das minhas inseguranças, das minhas experiências também nesse lado, porque são muitas informações, né? Tipo, na primeira semana de trabalho, assim, como regente, eu recebi um monte de papelada de coisas pra fazer. Ah, essa aqui são suas crianças, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer carta de adaptação. Aí tem a adaptação das crianças, efetivamente. Aí todo o processo ali da turma, da sala, do ambiente, das propostas, das vivências que a gente faz. Então é tudo muito, muito novo, é muita informação, muita coisa pra fazer. E eu me peguei nesse primeiro processo tentando correr atrás do que eu perdi, digamos assim, mas na verdade eu não tinha perdido nada, porque eu ainda estou começando, né? Então é novo pra mim. Apesar de eu já ter sido auxiliar de turma, regência é uma coisa totalmente diferente, é um papel diferente, uma responsabilidade diferente. E eu acredito que eu não tenha entendido muito esse processo no começo, sabe? Eu tava tentando agarrar tudo com as minhas duas mãos e não tava conseguindo. Parece que tava tudo meio que escapando pelos meus dedos, sabe? Porque eu não tava dando conta, realmente. E foi vivendo muito no automático, sabe? Eu acho que o primeiro semestre, principalmente, de 2022, foi um semestre que eu vivi muito no automático. Tentando dar conta do meu trabalho e focando muito no trabalho, sabe? Foi um semestre em que eu me dediquei exclusivamente, assim, quase 100% para o trabalho. E isso também mexeu muito com a minha saúde mental, com a minha ansiedade.
sabe, com a sensação de incapacidade também, porque parecia que eu não tava conseguindo. E na verdade eu estava, né? Agora olhando pra trás, assim, eu percebi que eu fiz o máximo que eu pude com as ferramentas que eu tinha, com o apoio que eu tive. Peguei um planejamento que eu não tinha feito, né, do semestre, e eu tive que tentar entender ele ali e colocar em prática com as crianças. Tive adaptações complicadas, tive situações complicadas também na minha turma, que não vale, né? Não cabe trazer aqui no canal, porque são coisas particulares, são coisas referentes às famílias, às crianças particularmente falando, então não vou trazer esse mérito aqui. Só que foram situações que acabaram prejudicando não, mas afetando toda a turma, me afetando, afetando a minha auxiliar, e aí a gente teve que fazer todo um trabalho, assim, com as famílias, com as crianças, com nós mesmas, para fazer com que isso mudasse, que a perspectiva mudasse, sabe? E aí, aos pouquinhos as situações foram diminuindo, as situações foram mudando, e a gente foi tendo um trabalho, assim, mais em equipe mesmo. E aí vieram, né, as férias, veio a semana pedagógica, que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando também um pouquinho, em que a gente reformulou o nosso planejamento do Infantil 2, que é o nível em que eu trabalho, ou trabalhava, né? Vamos ver no próximo ano. Mas a gente reformulou e aí foi um olhar diferente, porque eu participei da construção desse planejamento para depois colocá-lo em prática, então essa visão também foi muito bacana. As férias em si foram muito boas, eu aproveitei muito, né? Eu fui para o Rio de Janeiro pela primeira vez, e eu viajei de avião pela primeira vez, então foi uma experiência nova para mim, uma experiência... Nossa, gente, é incrível, assim. Eu falei que foi meu presente de aniversário, né? Porque eu fiz aniversário em julho, durante as férias. E, além disso, assim, um presente pra minha vida, sabe? Como um todo. Então, foi uma experiência muito bacana. Eu aproveitei muito, compartilhei um pouquinho aqui no canal também. E aí voltei com uma nova energia, sabe? Voltei revigorada. E aí, na escola, dei um passo de cada vez, fui fazendo as coisas que eu conseguia. Também, nesse âmbito profissional, eu tive uma experiência muito bacana de ser convidada pela escola para participar de um workshop sobre autismo. E aí eu pude apresentar, né, os conceitos, os conteúdos desse workshop na formação da escola, na formação continuada. Então foi algo muito bacana, uma experiência muito bacana de troca mesmo. E inclusive gostaria muito de trazer um pouco a respeito disso aqui no canal também, sobre autismo, sobre essa área que é tão importante, né, e tão necessária. Então foi muito bacana poder ter tido essa experiência, poder ter compartilhado um pouquinho com os meus colegas de trabalho aquilo que eu sabia, aquilo que eu aprendi e que eu vivenciei também, porque era uma realidade na minha sala, então isso foi muito bacana. E assim, eu senti que deu um gás pra mim tudo isso e eu consegui vivenciar nesse âmbito profissional o segundo semestre de uma forma muito mais leve, muito mais gostosa, sabe? Ainda assim, tiveram desafios, ainda assim, tiveram altos e baixos, mas acredito que isso em todo lugar, em todas as circunstâncias, né? Mas eu me vi mais forte, eu me vi mais segura de mim, sabe? E isso acho que acabou até refletindo, porque eu recebi muitos feedbacks a respeito disso. E foi um momento muito, muito gratificante. E finalizar o ano, né, com as crianças, com as famílias, assim, na despedida eu chorei muito, os pais choraram muito. E eu agradeci, assim, imensamente a confiança deles, né, o apoio deles. E expus muito aquilo que ficou pra mim, assim, que nessa minha primeira experiência como regente, recém-formada, enfim, eu aprendi muito mais com as crianças do que eu ensinei, sabe? Então, foi um aprendizado gradativo, foi um processo, foi uma construção e foi uma construção em equipe. Eu senti que eles evoluíram muito, que eles desenvolveram muito e que foi um trabalho, assim, muito gratificante. Então, eu cheguei com um sentimento de gratidão, de trabalho bem feito, de trabalho concluído. E isso pra mim não tem coisa que
traduza mais, sabe? Não tem conceito que traduza mais isso. Então eu fiquei muito feliz. Até recebi vários feedbacks dos próprios pais, mesmo das famílias, que trouxeram pra mim que no primeiro momento sentiram uma insegurança por eu ser nova e tudo mais, minha primeira experiência, pelos acontecimentos também que tiveram ali com as crianças, mas que chegaram no final do ano e falaram, poxa, é isso, tinha que ser assim. E que meu trabalho foi bem feito. Então, ter esse reconhecimento também foi muito, muito, muito importante pra mim. E saindo um pouco do âmbito, né, profissional, esse ano foi um ano em que eu fui a shows, eu dancei muito, cantei muito no karaokê e fora dele também. Eu conheci pessoas novas, eu viajei, né, pro Rio de Janeiro, viajei pra Santa Catarina, fui pra Bombinhas pela primeira vez também, um novo lugar que eu conheci. Fui pro Beto Carreiro 2 vezes, que é um lugar que eu adoro, que eu me divirto muito, com pessoas muito bacanas. Então, foi muito bacana, muito legal ter vivenciado tudo isso. Cortei meu cabelo, mudei meu visual. Pela primeira vez eu cortei tão curtinho. E foi também um momento de autocuidado, de me reconhecer, de, sabe, me redescobrir, assim. Então isso também foi muito válido. Tiveram, né, como eu falei, altos e baixos, assim como tudo nessa vida. Mas eu senti que foi um ano muito positivo, sabe? Que eu cresci, que eu amadureci, que eu me reconheci em tudo que eu fiz, sabe? Então isso pra mim não tem preço que pague. Eu chego no final do ano agora com um sentimento muito, muito, muito bom. Eu acredito que tudo acontece por um motivo, tudo acontece por uma razão. E todas as coisas que aconteceram, né, tiveram aí seu peso para que eu chegasse hoje aonde eu estou. Então, pra mim não tem sentimento melhor do que esse. E ai, gente, foi muito bacana. A minha primeira experiência no avião, essas coisas que eu comentei com vocês, que às vezes parece tão banal, né, tão besta, mas tem um significado muito, muito grande pra mim. E enfim, eu tô muito feliz. Também foi um ano de autocuidado em relação à saúde. Fiz meus exames de check-up ali pra saber se tava tudo certo, tudo bem. Fui no oftalmo, fui no dentista, fiz tudo que eu tinha que fazer. Fiz depilação, fiz, sabe, tudo que tudo não, né? Mas várias coisas que eu poderia fazer pra cuidar de mim eu fiz também. Eu acho que ainda assim, eu poderia ter olhado para outros lados, né? E eu acho que esse momento é um momento da gente refletir pelo que a gente poderia ter feito, ou que a gente ainda pode fazer, né? Diferente do sentimento de frustração, ou até de arrependimento, mas o que eu posso ainda fazer nesses próximos anos, né? Não necessariamente em 2023, mas daqui por diante. E eu acho que uma coisa que eu preciso muito fazer é continuar nesse equilíbrio, né, da minha profissão, agora voltar para a parte dos estudos que eu gosto muito, eu amo estudar e eu quero muito continuar isso, sabe? Então eu não quero me perder isso no caminho, não quero me acomodar. Então é uma coisa que eu preciso muito para esse próximo ano, para esses próximos anos. Além disso, olhar mais pra mim também no quesito das coisas que eu gosto mesmo de fazer, por exemplo, leitura, eu acho que eu deixei um pouco a desejar esse ano, que eu poderia ter lido um pouco mais, mas aí eu tava focando nas outras coisas e, enfim, acabei deixando de lado. Dança é uma coisa que eu amo, eu já falei várias vezes, mas eu nunca fiz uma aula de dança. Então, quem sabe, né, agora eu foco nisso, uma academia, quem sabe, cuidar do meu corpo. E uma coisa que, assim, eu levei muito, né, desse ano, que eu quero muito fazer agora, foi uma conversa que eu tive com uma amiga minha, a Renata, nas nossas caronas. Inclusive, eram momentos, assim, de muito autoconhecimento, de muita reflexão, de muita filosofia. Era o momento do carro, o momento da minha carona, em que eu ia e voltava do trabalho. Né? Quero até agradecer a Renata por esses momentos, porque foi gratificante. A gente até tem um projetinho aí que saiu do papel, mas que tá sendo construído, mas enfim. Talvez é uma coisa pra gente pensar também. Mas nessas nossas conversas, né, a gente tava falando sobre os relatórios das crianças que a gente tem que fazer, né, a cada semestre,
falando um pouquinho sobre o desenvolvimento deles, nas áreas de conhecimento, enfim, particularidades das crianças, o que mudou, o que não mudou, o que pode ser mudado. E aí a gente tava conversando sobre isso e aí ela até mencionou, tipo, por que a gente não faz um nosso? Né? Se a gente tá escrevendo sobre os outros, por que nós não escrevemos sobre nós mesmos? O que nós desenvolvemos, o que nós fizemos, o que nós vivenciamos, onde nós erramos, sabe? Olhar para as particularidades, assim, do que foi vivido. E eu acho que isso é incrível, né? E eu acho que o desenvolvimento da escrita é muito importante porque você começa a fazer esse papel de refletir, né? Mas assim, só de pensar, né? Só de compartilhar com outra pessoa também já é incrível porque é uma autoanálise mesmo. E eu achei sensacional, algo que eu quero fazer agora nesse finalzinho, aproveitar essas últimas semaninhas aí do ano pra focar nisso, né? Nas férias agora também, que é outro momento muito gratificante, é chegar nas férias, né, gente? E merecido, mas achei incrível. E outro projeto que eu quero muito dar seguimento, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é um caderninho de mensagens, de reflexões mesmo que a gente tem, coisas que as pessoas falam pra gente. A Juti comentou nos vídeos dela de despedida e tudo do canal que ela tem um caderninho que ela anota algumas mensagens, frases, reflexões que ela tem ao longo da vida e eu achei genial. E recentemente eu ganhei um da minha amiga Renata, inclusive. Pra fazer isso eu ainda não coloquei em prática, mas eu quero. Eu tenho um bloco de notas no meu celular que tem algumas dessas mensagens e eu quero colocar na escrita, sabe? Que eu acho que é mais efetivo, pelo menos pra mim. E acho que é muito legal a gente olhar pra isso, porque tem muitas reflexões, as pessoas compartilham muitas coisas com a gente. Nós mesmos refletimos sobre muitas coisas e essas coisas passam, sabe? E não deveriam, né? A gente poderia revisitar isso em alguns momentos e não esquecê-los. Mas enfim, né? Já falei demais, já tô entrando aqui no âmbito filosófico. O objetivo desse vídeo era de compartilhar um pouquinho mesmo do que eu vivenciei esse ano e tentar fazer com que vocês, que estão aí do outro lado, também possam refletir um pouco sobre o ano de vocês, sobre o que foi vivenciado. Não vamos simplesmente excluir o que aconteceu ou não dar a devida atenção para as coisas que não são tão positivas assim, porque elas fazem a gente amadurecer, elas fazem a gente crescer de alguma forma. E a gente pode tirar, sim, aprendizado dessas coisas, sabe? Tanto negativas quanto positivas. E focar nesse lado de o que eu posso fazer ainda, o que é possível fazer. Porque o tempo tá passando e as coisas vão acontecendo e quando você vê, você já está com 23 anos, 24, 25, 26 e o mundo tá acontecendo. Era isso. Gostaria de agradecer também a presença de vocês aqui no canal, o carinho de vocês, mesmo não postando tantos vídeos e não sendo tão ativa quanto eu gostaria, eu ainda tenho e recebo um carinho muito bom, muito grande, que me faz muito bem, então eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Esse aqui, na verdade, é muito mais uma pasta aqui que eu guardo recordações e experiências minhas, mas saber que eu possa compartilhar um pouquinho com outras pessoas e, querendo ou não, ajudá-las e poder trocar um pouquinho também é muito bacana. Fico muito feliz e muito grata. E é isso. Desejo a vocês um excelente 2023, que seja um ano de muita bênção, de muita gratidão, de muito afeto, de muito amor e que vocês sejam felizes, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos!